Após perder seus títulos e seu status de invicto, muitos lutadores pensaram que Tyson se tornaria um adversário fácil de vencer, mas o Garoto de Ferro apenas mostrou que era capaz de ficar ainda mais forte, tornando-se mais letal. Bem-vindo! No vídeo de hoje, você verá uma verdadeira carnificina, permitida dentro dos limites de um ringue, mas, mesmo no final da luta, você ficará sem palavras ao ver a guerra que se desencadeou. Assista com discrição, pois as imagens que você está prestes a ver são altamente sensíveis. O ano era 1991, junto ao boato de que os anos dourados do indestrutível Mike Tyson tinham chegado ao fim. Ainda assim, muitos adversários entravam na lista de espera para ter a oportunidade de subir ao ringue com o Garoto de Ferro e conseguir uma vitória que os posicionaria como um dos melhores da disciplina. No dia 18 de março, foi a vez de Donovan Ruddock. Ruddock havia estreado quase 10 anos antes, em 20 de março de 1982, vencendo Wes Rowe no Columbus Center, Toronto, por nocaute técnico no quarto round de uma luta programada para 6. Desde então, começou uma modesta sequência de vitórias, até 30 de abril de 85, quando David Jackal, no ringue do complexo esportivo de Dartmouth, o fez provar o amargo sabor da derrota. O que poderia ter sido o seu fim foi apenas o início de uma nova era. Como se fosse a varinha das varinhas, Ruddock iniciou uma nova sequência de vitórias ao longo dos anos, que o posicionaria no momento e no lugar certos para enfrentar aquele que, por sua vez, quebrava recordes à direita e à esquerda, Iron Mike. Ambos os lutadores fizeram o suficiente para se encontrarem no ringue do Mirage Hotel e Casino, em Las Vegas, Nevada. Em uma luta eliminatória dos pesos pesados, Tyson chegou à luta como o número 1 dos pesos pesados no Conselho Mundial de Boxe, na Associação Mundial de Boxe e na Federação Internacional de Boxe. No entanto, Ruddock o seguia de perto. Tanto o Conselho Mundial de Boxe, quanto a Associação Mundial de Boxe e a Federação Internacional de Boxe classificavam Ruddock como o número 2 dos pesos pesados, sendo uma luta marcada entre os dois melhores pelo título. Só um final catastrófico e explosivo poderia ser esperado. Por isso, desde o seu anúncio, o encontro foi promovido com a frase "O vencedor por nocaute", como um presságio do que aguardava o perdedor dessa contenda. Com 27 anos, o gigante canadense foi apresentado com um recorde profissional de 25 vitórias, 18 delas por nocaute, uma derrota e um empate anterior. Na outra esquina, o aguardava Iron Mike, com apenas 24 anos e uma estreia mais tardia. Tyson ostentava um impressionante recorde profissional de 39 vitórias, tendo conseguido 35 delas por nocaute e apenas uma derrota anterior. Indiscutivelmente, a balança pendia a favor de Mike. No entanto, era uma daquelas noites em que tudo podia acontecer. Como juízes da luta, foram convocados Jerry Roth, Chuck Giampa e Dave Moretti, com Richard Steele como o terceiro homem no ringue. A ação começou. Primeiro round. Com o som do gongo, os lutadores se encontraram no centro do ringue. Imediatamente, Iron Mike foi tão agressivo quanto lembrado na época, empurrando Ruddock contra as cordas. O choque de forças gerou o primeiro clinch da luta. Logo depois, a intensidade da ofensiva de Iron Mike fez o gigante canadense tropeçar, quase caindo no centro do ringue. O round avançou e os lutadores trocaram golpes potentes. Ruddock parecia apostar no clinch quando Mike chegava muito perto. Mesmo nas primeiras fases, ficou claro que Tyson havia se tornado o agressor da luta. Segundo round, Tyson saiu de seu canto determinado a domar o gigante canadense e, em questão de segundos, conseguiu. Um formidável gancho de esquerda enviou Ruddock direto para a lona e a multidão enlouqueceu. Ruddock se levantou imediatamente, com uma expressão facial que deixava claro que estava irritado com o que acabara de acontecer. Andando pelo ringue, ouviu a contagem obrigatória de 8 de Steele. Quando a luta foi retomada, Ruddock apostou no clinch para ganhar tempo. Mas, com Mike indo para a sua cabeça, era inevitável se envolver em breves trocas de golpes.
Terceiro round, Ruddock deixou seu canto com a intenção de manter Tyson à distância. Para isso, esticou sua esquerda, mas não havia força capaz de parar a ofensiva agressiva de Mike. Mesmo nos clinches provocados por Ruddock, Mike atacava o corpo. Ele já havia derrotado alguns gigantes antes em sua carreira e sabia que essa era a maneira certa de enfraquecê-los antes de levá-los ao ponto de ruptura. Quando Ruddock entrava na troca de golpes, abria sua guarda e perdia mais do que ganhava. A menos de 10 segundos do final da rodada, trocando golpes no centro do ringue, recebeu um tenaz gancho de esquerda que o mandou para a lona pela segunda vez. Desta vez, levou um segundo a mais para se levantar, e a expressão em seu rosto foi um poema. Cheio de surpresa e incredulidade, Ruddock ouviu Steele novamente lhe dar a contagem de segurança. Ele estava de pé na contagem de 7 e mostrou que ainda estava apto para a batalha. Felizmente, o gongo lhe deu alguns segundos extras para se recuperar em seu canto. Quarto round, Tyson saiu de seu canto como uma besta enjaulada, mas Ruddock, já conhecendo o resultado dessa atitude, o parou em um clinch. Esticando sua esquerda, Ruddock realmente queria manter Tyson à distância, mas havia uma grande diferença entre querer e poder, e sempre que Tyson entrava, ele o levava contra as cordas, cada vez com mais facilidade. Sem iniciar trocas de golpes, Ruddock baseou sua postura, durante todo o round, na defensiva. Ele se cobriu, ganhou tempo com clinches e recuou em várias tentativas de escapar de Mike. O gigante canadense parecia estar entrando em modo de sobrevivência. Quinto round, sem disfarçar. Ruddock começou a recuar sempre que Mike dava um passo à frente. Parecia apenas lançar um ou dois golpes para reafirmar sua postura na luta. No entanto, seu interesse em trocas próximas ainda não o acompanhava no ringue. A ofensiva agressiva de Mike foi frustrada pelos clinches provocados pelo gigante canadense. Ainda assim, Tyson conectou alguns bons golpes no episódio. Quando terminou, Ruddock foi visto se apoiando nas cordas e suspirando antes de sentar em seu canto. O que restava de seu espírito de luta estava prestes a ser expulso de seu corpo já ferido. Tyson's promoter Don King can question his integrity or his honesty. He's looking for that uppercut. He's looking for that one thing that... We are now closing down the fifth round. Sexto round. Mike levou Ruddock contra as cordas no início do sexto round. Ruddock tentou mantê-lo à distância esticando sua esquerda, mas não foi forte o suficiente. Os poderosos ganchos de Tyson começaram a aparecer no ringue, e parecia que o gigante canadense estava lutando contra o tempo. Durante o último minuto, finalmente houve alguma ação real com uma troca violenta de golpes que manteve o público gritando, mesmo durante o intervalo. Ainda assim, ninguém poderia prever o que aconteceria logo em seguida. Sétimo round. Mais uma vez, os lutadores se encontraram no centro do ringue, com Tyson como o agressor. Ruddock apostava no clinch, enquanto Mike bombardeava seu corpo. A paciência de Mike se esgotava, e suas combinações ficavam cada vez mais longas. Passada a primeira metade do round, Ruddock foi levado contra as cordas. Encurralado, foi salvo de ser massacrado por Steele, que separou os dois. Ainda assim, Mike executou uma enxurrada de golpes que fez a cabeça de Ruddock balançar de um lado para o outro, seguida por seu corpo, até que colidiu com as cordas. Steele, vendo que o gigante canadense havia se tornado uma mera marionete, não teve outra opção senão intervir por misericórdia e sinalizar o fim da luta. Tyson applies the pressure. Now the right combination. Steel step, it's over. And Mike Tyson has defeated Sting.
Depois da luta, os lutadores compartilharam um abraço, dispostos a deixar a rivalidade para trás, enquanto os assistentes do ringue entraram em sua própria batalha. Dezenas de homens no ringue, de ambos os lados, disputando sua própria luta, enquanto os lutadores eram protegidos em segurança em seus cantos. Quando o caos cessou, não havia mais nada para batalhar. Mike Tyson havia vencido Donovan Ruddock por nocaute técnico aos 2 minutos e 22 segundos do 7º round. Se você chegou até aqui, obrigado. Lembre-se de que não há melhor maneira de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Se Ruddock tivesse adotado uma postura mais agressiva, você acha que ele teria uma chance real de vencer Tyson? Espero seus comentários.